Boa noite. Boa noite. As reações aos ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro continuam. Servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, dizem que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas. O porta-voz do Departamento de Estado americano afirma que as eleições no Brasil têm sido conduzidas com sucesso por um sistema capacitado e testado ao longo do tempo. A Justiça do Paraná torna réu por homicídio duplamente qualificado o policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Para o Ministério Público do Estado, o crime teve motivação política. O PDT lança oficialmente Ciro Gomes candidato à presidência da República. No Mundial de Atletismo, o brasileiro Alisson dos Santos é ouro nos 400 metros com barreiras. O Jornal Nacional está começando. A Justiça do Paraná tornou réu o policial bolsonarista Jorge Guaranho pelo assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. O Ministério Público divergiu da delegada responsável pelo caso e afirmou que o crime teve motivação política. O policial penal Jorge Guaranho foi denunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e perigo comum, por colocar em risco outras pessoas que estavam na festa do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que tinha a temática do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Diferentemente, a Polícia Civil havia apontado o indiciamento de Guaranho por motivo torpe para o crime. O motivo torpe, ele pressupõe algum tipo de vantagem econômica ou conotação econômica. Nós entendemos que em razão dessa discussão, em razão dessa motivação político-partidária, dessa divergência, desavença no campo político-ideológico, isso tornaria ou qualificaria a conduta do Guaranho como um ato praticado por motivo fútil. Essa motivação foi, de acordo com os promotores, a segunda divergência em relação à investigação policial. No inquérito, a delegada Camila Seconello considerou a primeira discussão entre eles motivada por questões políticas. Mas quando Guaranho voltou ao local do aniversário, depois de deixar a mulher e o filho em casa, teria reagido a um sentimento de humilhação. Para o MP, os 10 minutos que separam os dois momentos são uma linha contínua, tiveram a mesma motivação política. No segundo momento em que o Guaranho retorna ao local dos fatos, ele teria sido, segundo o relatório da autoridade policial, ele teria o feito por ter se sentido humilhado, sensação de ter sido humilhado em razão do acirramento, do escalamento da discussão entre eles ali. O Ministério Público entende que esse retorno, ele se deu em razão desse mesmo motivo fútil que integra toda a conduta do agente. Nós não podemos desmembrar a conduta do agente num primeiro momento como fútil ou torpe, segundo o entendimento das delegadas, e num outro momento entender que essa motivação foi por conta de um sentimento de humilhação por ter sido alvejado por aquelas pedras ali, aquelas terras. Uma das testemunhas que realizava uma ronda na parte externa, lá na avenida, ali a Avenida Araucária, né? Uhum. Essa testemunha disse que no momento em que Guaranho retornava à sede da Aresp, ele disse: aqui é Bolsonaro. O que nos garante, enfim, que houve realmente esse link entre o primeiro e o segundo momento. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que não é possível enquadrar o caso em crime de ódio ou crime político, por não ter havido lesão ao Estado Democrático de Direito ou ligação de grupo político com questões étnicas. Embora a gente reconheça, sem sombra de dúvida, isso salta aos olhos a motivação política dele, em razão dessa divergência no campo político partidário, dessa desavença, desse antagonismo no campo político partidário, nós não temos, de outro lado, a lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o Estado como um ente político. Nós só esperamos, torcemos ardentemente, para que esse caso emblemático, Marcelo Arruda, sirva de freio de arrumação
parece essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado aí no espectro político partidário. Nós precisamos parar com isso, né? E esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. O Ministério Público apresentou a denúncia sem o resultado de 5 perícias, uma delas no celular do assassino Jorge Guaranho. A defesa da família de Marcelo Arruda concordou com os argumentos do Ministério Público. Foi fundamental a afirmação pelo Ministério Público, de uma maneira assertiva, de que a motivação política, nesse caso, no primeiro momento e do segundo momento, quando ele realiza o retorno ao local da festa e efetua os disparos, é a mesma, não são coisas distintas. O policial penal federal Jorge Guaranho permanece internado no hospital. De acordo com o boletim médico, ele não está mais na UTI. O estado de saúde dele é estável. Ele está consciente num leito de enfermaria, mas sem previsão de alta. No fim da tarde, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello aceitou a denúncia e Jorge Guaranho virou réu no processo. Justiça aceita a denúncia e Jorge Guaranho vira réu pelo assassinato de Marcelo Arruda, no Paraná. Para o Ministério Público, o crime ocorreu por causa de preferência política. O PDT abre temporada das convenções e oficializa a candidatura de Ciro Gomes à presidência, mas ainda falta o vice. Ministra do Supremo Rosa Weber é a relatora da ação contra Bolsonaro pelos ataques ao sistema eleitoral durante o encontro com embaixadores. E o Caio Junqueira vai trazer para a gente que está sendo planejado um grande ato pela democracia com as principais lideranças empresariais, civis e jurídicas do país. A PF apreende mais de R$1 milhão em operação contra desvios e fraudes em empresa federal. E nos Estados Unidos, em meio à onda de calor, Joe Biden anuncia verba para combater os efeitos das mudanças climáticas. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. A gente começa falando direto de eleições. Porque o PDT oficializou hoje, gente, a candidatura de Ciro Gomes à presidência. A convenção do partido foi, então, hoje, no primeiro dia, da temporada de convenções. A Larissa Rodrigues tem todos os detalhes para a gente. Oi, Larissa, boa noite, bem-vinda. Conta. Oi, Mana, boa noite para você, para quem nos acompanha. O PDT, então, iniciou essa época de convenções que vai até o dia 5 de agosto. Primeiro, o partido se reuniu ali internamente, fez o que manda o protocolo, teve uma votação para oficializar, segundo o presidente Carlos Lupe, de forma unânime, o nome, então, do cearense Ciro Gomes para concorrer, e ele agora é oficialmente candidato à presidência da República. A gente lembra que essa é a 4ª vez que Ciro Gomes tenta chegar, então, ao Palácio do Planalto. Depois dessa reunião interna, Ciro pegou o microfone e fez um longo discurso para quem estava lá. Claro, a maioria do PDT. É até uma crítica mesmo dentro do partido, já que até hoje o PDT não conseguiu fazer coligações com outros partidos, por isso, inclusive, ainda não teve o lançamento hoje de quem vai ser o nome nessa chapa, na vice-presidência, para concorrer à vice-presidência. Nesse discurso, Ciro primeiro falou um pouco dele, da sua trajetória política, da sua experiência, quis dizer que se preocupa muito com a economia, mas sem deixar o lado social ali, sem deixar de lado, então, social, a importância social aqui no nosso país. Terceiro colocado na maioria das pesquisas, Ciro acabou atacando os dois que estão lá na ponta. Primeiro, disse que nunca no país tivemos um presidente tão incompetente, ao fazer referência a Jair Bolsonaro, mas disse que hoje Jair Bolsonaro está na cadeira da presidência graças ao lulismo, esse é o termo que ele usou também para criticar os anos do PT à frente do nosso país. Depois desse discurso, Ciro também falou com a imprensa um pouco mais rápido, foi cobrado sobre esse nome para a chapa, para ser ali o vice-presidente na chapa, disse que essa decisão deve sair nos próximos dias e que pretende indicar uma mulher. Vamos ouvir.
adianto que, conforme determinação da Miguelina, eu adianto que, se depender de mim, será uma mulher, porque eu sempre respeitei as mulheres e as tive sempre como companheiras inseparáveis na minha luta. Nos últimos dias, se intensificaram os nossos diálogos com as forças democráticas insatisfeitas com a polarização que ameaça o país. Carlos Lupe, como verdadeiro cacheiro viajante, diplomata de todas as artes, está trabalhando com a habilidade, humildade e com a sua proverbial credibilidade na construção desses diálogos. O ritmo deve se acelerar dessas conversas nas próximas 2 semanas. Quarta-feira, 20 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Está aberta oficialmente a corrida presidencial. No primeiro dia das convenções partidárias, PDT oficializa a candidatura de Ciro Gomes para o Palácio do Planalto. A Associação de Servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, rebate as recentes declarações de Jair Bolsonaro sobre a segurança das urnas eletrônicas e engrossa o coro em defesa do sistema eleitoral do país. Justiça aceita a denúncia e agente penal se torna réu por assassinato de tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para cumprir o teto de gastos, o governo estuda cortar mais 5 bilhões de reais do orçamento. As áreas atingidas devem ser anunciadas na sexta-feira. Polícia Federal prende uma pessoa e apreende mais de R$1 milhão em espécie durante a operação que investiga suspeita de desvios da estatal responsável por obras e serviços em estados do Nordeste. O presidente da Rússia sinaliza que pode reativar gasoduto vital para a Europa, fechado há 10 dias, caso equipamento para manutenção seja enviado ao território. O presidente do bloco diz que Vladimir Putin está chantageando. Olá, boa noite para você, 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do All News, edição da noite dessa quarta-feira. Hoje é dia 20 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa edição. Vamos dar uma olhada em qual pergunta a nossa equipe preparou para essa quarta-feira. A pergunta é essa: você acha que a distância entre Lula e Bolsonaro vai diminuir nas próximas pesquisas eleitorais? Por enquanto, a maioria acredita que não, mas você segue votando aí, por enquanto, poucos votos. Ao longo do programa a gente vai registrar a sua participação e também, é claro, o resultado da enquete. O Ministério Público do Paraná denunciou hoje o policial penal Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado com motivo fútil e perigo comum. Na decisão, o MP descreve o contexto da discussão política e viu como motivação política o que chamou de preferência político-partidária antagônicas, diferentes. Houve divergência com o entendimento da Polícia Civil paranaense, além da qualificação do crime, também no entendimento que houve sim essa motivação política. Vamos ouvir um trecho do que disseram os promotores durante a entrevista coletiva. À luz do que narra a denúncia acusatória, trata-se o caso em questão assim, de um gravíssimo crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, notoriamente praticado em razão de divergência político-partidária, o que torna o motivo fútil, e que expôs a perigo terceiras pessoas, onde enquadraria aí a segunda qualificadora do crime. Então esse é o nosso entendimento em relação a essas duas questões centrais que estão sendo debatidas. Nós só esperamos, torcemos ardentemente, para que esse caso emblemático, Marcelo Arruda, sirva de freio de arrumação para essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado aí no espectro político-partidário. Nós precisamos parar com isso, né? E esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. Porque, enquanto Ministério Público, nós não toleraremos práticas dessa natureza. Então, dinheiro na mala de novo. Mais de R$1 milhão achados com quadrilha suspeita de corrupção numa estatal federal.
Ministério Público denuncia agente penal que matou o tesoureiro do PT e, ao contrário da polícia, vê motivação política. Sequestro, tráfico, invasão de propriedade, ação de menores de idade no crime organizado. Na reportagem especial, a liderança da Embraer no setor de jatos executivos. Polícia entra na mansão abandonada em São Paulo com ordem judicial e dona protesta. Chamados para os bombeiros batem recorde na Inglaterra com a onda de calor. Só na Segunda Guerra Mundial eles tiveram tanto trabalho. Depois do calorão virá o inverno rigoroso. Temendo o corte do gás russo, a Europa já sugere racionamento. Parque da Vila Sésamo é acusado de racismo nos Estados Unidos. Um dos bonecos ignora as crianças negras. A assistente virtual resolve sair por aí comprando o que bem entende. Será que o dono é obrigado a pagar? Espetáculo no céu, chuva de meteoros pode render um bom dinheiro e também ajudar a ciência. Arte gigante nas areias de Copacabana, um projeto em vários países com a mensagem de união. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. Esta edição do Jornal da Band começa com o enfrentamento ao tráfico de drogas que a polícia faz todos os dias em vários cantos do Brasil e até do outro lado da fronteira. Olha aqui no mapa onde teve operação hoje. Veja hoje no SBT Brasil. Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília. Policial penal que matou o tesoureiro do PT vira réu e Ministério Público cita a motivação política. Pelo menos 11 mulheres afirmam ter sido vítimas de erro médico de equatoriano preso no Rio. Instituto Butantan vai importar insumo para produzir Coronavac para crianças. E Alisson dos Santos é campeão mundial nos 400 metros com barreiras. Já, já. Boa noite. Boa noite. Um acidente em São Paulo manda um sinal de alerta sobre o uso do celular. A maioria das pessoas põe o aparelho para carregar de maneira despreocupada. Mas atenção, o celular não deve ser usado quando estiver ligado à tomada. Outro ponto é sobre o lugar em que você coloca o equipamento para carregar. Algumas recomendações muito simples podem salvar vidas. Veja agora outros destaques do dia. Governo vai antecipar data de pagamento de benefícios sociais. Convenção confirma a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Polícia apreende fortuna em casa de suspeito de fraude. Ministério Público denuncia assassino de tesoureiro. E os golpistas que usam imagens de pessoas reais e criam personagens falsos na internet. A polícia do Rio de Janeiro tenta descobrir o que aconteceu com o jovem que morreu depois de sair de um carro de aplicativo. Ele foi encontrado com marcas de atropelamento. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite a você. Uma jovem de 29 anos está desaparecida desde sábado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Vamos ver agora outros destaques da edição de hoje. 2 adolescentes viajam do Paraguai ao Brasil com 400 quilos de maconha no carro. Durante perseguição policial, eles usaram até um sistema para liberar fumaça e facilitar a fuga. O flagrante de um acidente em Goiânia. Um veículo invadiu um restaurante e atingiu vários clientes. As convenções partidárias para definir as candidaturas para as eleições começaram hoje. No Reino Unido, a disputa pelo cargo de primeiro-ministro chega à fase final. Agora há apenas 2 candidatos. Boris Johnson já se despediu do parlamento. Hasta la vista, baby. Thank you. Uma perseguição policial terminou em acidente na região central de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro preto, onde os suspeitos estão, avança o sinal vermelho, atinge a lateral de outro veículo e bate em um poste. Veja o acidente por um outro ângulo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos is. Vamos aos destaques do programa de hoje. Rosa Weber será a relatora da ação que pede investigação de Bolsonaro por críticas ao sistema eleitoral. PDT oficializa a candidatura de Ciro Gomes à presidência. E governador, prefeito e pré-candidato do PSB são vaiados em ato de pré-campanha de Lula em Pernambuco. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar
os pingos nos is. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, será a relatora do pedido de investigação da oposição sobre o suposto ataque do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral feito durante encontro com embaixadores na última segunda-feira. Como de costume, o pedido de investigação deverá ser encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que deve se manifestar sobre o caso. A oposição quer enquadrar o chefe do executivo em pelo menos um dos 4 supostos crimes apresentados. 43 procuradores do Ministério Público Federal também assinaram um pedido para que Aras investigue a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. No ofício, os procuradores alegam que a conduta do presidente afronta a liberdade democrática e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder. Boa noite. Das investidas golpistas de Jair Bolsonaro, poucas repercutiram tão mal quanto o encontro com embaixadores para lançar descrédito sobre as urnas eletrônicas. 2 dias depois, as reações, todas negativas, não param. Hoje, o Departamento de Estado americano saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro. A entidade que reúne os profissionais da ABIN declarou que jamais houve registro de fraude. E o ex-presidente José Sarney pediu que o Brasil se una em torno da defesa da democracia. Você vai ver também. PDT confirma Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT vira réu por homicídio duplamente qualificado. Governo de São Paulo volta a importar insumo para o Butantan retomar a produção de Coronavac, o imunizante indicado para crianças de 13 e 4 anos. Crise na Argentina. Só em julho, dólar acumula valorização de mais de 30% sobre o peso. E mais, Partido Conservador define finalistas da eleição para primeiro-ministro do Reino Unido. União Europeia propõe reduzir consumo de gás por medo de corte do fornecimento da Rússia. Academia Brasileira de Letras comemora 125 anos. E os gols do Brasileirão. Começamos com mais reações ao evento convocado por Jair Bolsonaro para tentar sabotar o sistema eleitoral brasileiro diante da comunidade internacional. Um dia depois da nota emitida pela Embaixada Americana em Brasília, o Departamento de Estado destacou a confiabilidade das nossas urnas eletrônicas. Ao vivo, a Flávia Varenga nos detalha esse e outros desdobramentos da história. Boa noite, Flávia. Oi, Renata. Boa noite a todos. O porta-voz americano afirmou que as eleições no Brasil têm sido conduzidas com sucesso por um sistema capacitado e testado ao longo do tempo e por instituições democráticas. Ned Price disse ainda que o sistema eleitoral brasileiro serve como modelo e afirmou que os Estados Unidos vão acompanhar as eleições em outubro com grande interesse e total expectativa de que serão conduzidas de maneira livre, justa e com credibilidade. A Associação dos Diplomatas do Brasil se manifestou por meio de rede social. Reiterou a plena confiança na Justiça Eleitoral brasileira e no sistema eletrônico de votação do país. E afirmou que a diplomacia brasileira testemunhou, ao longo de décadas, elevados padrões de confiabilidade, que se tornaram referência internacional indissociável da imagem do Brasil como uma das maiores e mais sólidas democracias do mundo. E a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, declarou que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do sistema há 26 anos e manifestou confiança na lisura do processo eleitoral. Os profissionais de inteligência também destacaram que sempre prestaram apoio técnico à Justiça Eleitoral, no fornecimento e na implementação de dispositivos criptográficos, que contribuem para a confiabilidade e inviolabilidade das urnas e que, como servidores de órgão de Estado essencial para a proteção dos interesses estratégicos do país, reforçaram o compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição e com o respeito irrestrito e inegociável aos direitos e garantias dos cidadãos. Renata. Muito obrigada, Flávia.
O discurso de Bolsonaro nesse evento oferece indícios para possível enquadramento em diversos crimes, condutas que atropelam a Constituição, a legislação eleitoral e a lei do impeachment.